a vontade de Deus, a que nós tanto pedimos para cumprir nas nossas vidas, ela se manifesta, por vezes, de forma bem diferente daquilo que nós temos como padrão, como modelo, como sinal, né, de que Deus está no negócio. Uma vida de sucesso, né, para um cristão, sucesso ao olho do cristão, né, ao seu próprio olhar. Ele estando servindo a Deus e ele estando vivendo ali os seus planos, é muito tranquilo que o indivíduo chegue à conclusão, sem muita dificuldade, sem muita demora, sem muito esforço, de que a vontade de Deus está sendo cumprida na vida dele. Mas a jornada com Deus, irmãos, ela não é bem assim. Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é dominador. E Ele faz a vontade dEle. E quando Ele confia num crente, Ele pega aquele crente como um agente e Ele faz a vontade dEle, mesmo aquele crente chorando, sem saber o que está acontecendo. Muitas das vezes o crente até atribuindo aquela pressão, aquela circunstância tão adversa, até atribuindo a demônio. Deus, porque Deus não muda, nem Ele simplesmente continua usando os agentes dele. Porque há pessoas na terra que Deus confia nele. Há pessoas na terra que Deus sabe que um momento ou outro Ele vai entender. Isso aqui, irmão, faz uma diferença tão grande na nossa jornada. Viaje comigo. Jacó, depois de aprontar aquelas práticas enganosas dentro de casa, ele é enviado para não morrer, para não ser assassinado pelo seu irmão. Ele é enviado para a região de Padã Arã, a região dos parentes dele, coisa de hebreu, coisa de judeu. Está sempre no meio do parente para casar com o parente, para não misturar a linhagem. Indo ele para Padã Arã, ele chega na casa do tio, Labão. E na casa de Labão, inclusive ao chegar nas proximidades da casa, ele já vê uma filha, uma prima dele, ele já vê Raquel, né? E vendo de Raquel, a Bíblia diz que ele já apaixona por Raquel, e eu vim aqui e foi resolver minha vida. E ele era um homem adiantado, apressado nas coisas. Eu vim e foi resolver minha vida, inclusive sentimental. Ele apaixona por aquela jovem. E ele, ao ser, eu estou sendo aqui, né, uma história muito conhecida, aí ele aproxima, toma chegada efetiva, de fato, na casa do seu tio, e conversa vai, conversa vem, ele já consegue um emprego, e depois do emprego, ele já parte para resolver a questão sentimental dele. Ele diz: eu quero, meu tio, casar com a minha prima, com Raquel, porque ela é muito bonita, e eu estou apaixonado por ela. Eles combinam o dote, 7 anos de trabalho, e ele diz: é tranquilo isso aí é um sopro. E ele trabalha 7 anos. Quando chega o momento dele receber a sua esposa, Labão diz para ele assim: primeiro você tem que casar com Leia. Primeira aplicação. Antes de fazer um trato, conheça as regras do jogo. Antes de dar palpite, estude de forma detida toda a situação. Antes de dizer sim ou não, procure conhecer nos detalhes onde é que você está situado. Eu tenho falado tanto aqui nesse altar. Onde você está, você tem que ter conhecimento do espaço e do tempo. Onde você chegar, antes de qualquer coisa, conheça o espaço
e tenha o domínio e o controle no sentido de você parar ou acelerar o tempo, mas saber exatamente o que vai acontecer, o que está programado para o tempo. Muitas pessoas atribuem a Labão uma postura enganosa, mas não é bem isso. A verdade é que no lugar havia uma regra, havia um princípio, havia uma lei. E qual era a lei de Padã Arã? Filho casa pela sequência de nascimento. Ou seja, o terceiro só casa depois que o segundo casar. O segundo só casa depois que o primeiro casar. Isso era a lei de Padã Arã. A intenção é boa, aplicação da palavra de Deus. A intenção é boa, sim ou não? Casar. Irmão, vamos ser espiritual aqui. Não vamos ficar só... Porque esses dias eu falei aqui sobre reserva de azeite. Terminou, alguém estava dizendo, pastor, mas eu não consegui juntar dinheiro. Não, irmão. Eu estou falando de reserva, de azeite, de presença de Deus. Mas aqui o contexto é casamento. Então é legítimo, eu quero casar, a noiva está ali e tal, tem um preço, eu tenho a condição de pagar o preço, o dote. Não está tudo certo, irmão. O pai está de acordo, está tudo certo, sim ou não? Mas antes de, meu irmão, conheça as regras do jogo. Aplica isso em tudo. Na igreja. Conheça quais são as diretrizes. Antes de você desenvolver o evento, antes de você fazer isso, antes de você sonhar, antes de você ter uma ideia, antes de você querer contribuir. Conheça. O altar, o púlpito fica aqui nessa posição. Eu cheguei, não gostei. Aqui, irmão, já estou entrando, mas fica tranquilo, vai dar certo. Irmão, há quantos anos que usa na Assembleia de Deus o púlpito assim? Né? Então não poderia, calma. Tem um sentido as coisas. Jacó não, um homem de raciocínio rápido, um homem ligado, atento, cuidadoso, violento nos negócios, não conseguiu mapear, não conseguiu estudar a terra para onde ele estava indo. Aí ele casa com Leia. Qual é o problema aqui? Primeiro, ele não tinha interesse em Leia. Segundo, o texto diz que Leia não era bonita. Ele fica nervoso, ele fica chateado com aquele casamento. Mas era a condição para que ele pudesse também casar com Raquel. Ele teria que cumprir a norma do local. Leia não pediu para casar. Leia não estava no cenário. Leia não estava naquele combinado de forma direta. E quando nós estudamos a palavra de Deus nesse aspecto, nós estamos sempre vendo Raquel como a prometida. Raquel como aquela que é da vontade do Senhor. Raquel como aquela que de fato tem que, né, por onde a promessa que foi feita lá a Abraão tem que se cumprir. E eu quero desmistificar junto com os irmãos aqui nesta noite. A vontade de Deus, ela não cinge de forma, ela não está condicionada, ligada às nossas vontades, irmãos. Quem quer ser usado por Deus, e mesmo não querendo, se Deus resolver usar você como um agente nas mãos dele, tem que haver uma entrega plena. Por quê? Porque Deus não vai atender, guarda isso, Deus não vai atender os meus e os seus caprichos, os meus e os seus sonhos. Há muito crente frustrado, porque Deus toma ele e ele começa a viver uma vida bem diferente daquilo que ele sempre sonhou, que ele sempre desejou. A vontade de Deus é soberana, querido, querida. Vamos falar de Raquel.
A promessa de Deus para com os pais de Jacó é que seriam os pais, né, que seria pai de multidão, como os grãos de areia no mar, e como as estrelas do céu, seriam os filhos de Abraão, que vem de Isaac e que vem de Jacó. Só que Raquel é estéril. Aquela que é do coração de Jacó, não é do coração de Deus. Vou adiantar. Ela caminha pouco. Depois de muito tempo ela gera um filho, José, que fez uma obra maravilhosa de redenção. Mais adiante, ela se envolve com um furto. Não posso dizer furto, né, trazendo aqui para o nosso direito, porque era um negócio de filho com pai. Mas ela subtrai, ela tira, sem pedir, algo de valor do pai. Inclinada à idolatria. Leva na viagem os ídolos de Labão. Quando Labão chega, Jacó, não sabendo dos fatos, fala: meu sogro, aonde o senhor encontrar o ídolo, que seja morto esse indivíduo. Mas é a pessoa do sonho dele, que faz negócio sem comunicar, de forma, né, embaraçosa. Leva, quando Labão aproxima, depois de vistoriar toda a família de Jacó, 4 mulheres e os filhos, aproxima-se de Raquel e ela mente para o pai: papai, eu estou nos dias das mulheres. Se o senhor tocar em mim, o senhor fica imundo. Na verdade, ela estava sentada sobre os ídolos. Aí, mais adiante, ela fica grávida de Benjamim, e nessa gravidez, ela tem um neném e morre, porque havia uma sentença, que quem tivesse levado os ídolos, pagaria. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos desejos. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas vontades. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos sonhos. Nós precisamos ter a humildade. Ainda que o cenário seja tão favorável aos meus sonhos, eu tenho que ter muita humildade todo dia, de pegar esse rascunho onde estão os meus sonhos e dizer: Deus, se não for bom aos teus olhos, rasga esse negócio. Mas há muita gente. Esses dias eu vi o pastor, já faz uns dias, o pastor Irizão pregando, e ele dizia: há uma diferença que muitos não percebem. Há muitas pessoas que são teimosas e têm certeza que são perseverantes. Esse negócio entrou na minha alma, e de lá para cá eu comecei a vigiar. Pelo que eu choro? Eu choro por questões de teimosia, ou eu estou sendo perseverante? Há muito crente chorando por teimosia, irmão. Deus está para um lado, mas ele quer porque quer ir para o outro. Mas está dando certo, o cenário é esse: é riqueza, é felicidade, é paixão, é amor, é isso, é aquilo, é honra, é exaltação, é fama. Mas muitas das vezes, Deus não está nessas coisas. O Deus que separou Jacó para ser um dos patriarcas, não é o mesmo Deus que separou Raquel. Raquel é coisa de Jacó. Eu estava lendo a Bíblia, e a Bíblia que eu tenho, uma delas, traz assim a história das principais personagens da Bíblia. A de Raquel está logo ali. Tá. Raquel. E eu fui lá caçar a Léa. Não tem destaque para a Léa. Porque ela não é uma personagem digna de registro. Mas sabe de uma coisa, missionária Eleni? Deus era com Léa. Deus era com Léa. Aqui entra num casamento sendo odiada pelo próprio esposo. Aqui fala: pai, mãe, para que essa humilhação na minha vida? Não, tem uma lei, você tem que casar com ele primeiro. Mas ele não me quer. Mas você tem que casar, vai lá.
O jeitão de Deus trabalhar, irmão, se eu não ficar ligado, eu só fico pegando coisas humanas aqui, materiais, dizendo, se está dando certo é Deus, se está do jeito que eu quero é Deus. E muitas das vezes tem gente longe de Deus, porque nem tudo que está dando certo está certo. O negócio de Deus era com Leia. Ela também não entendia. E se fosse eu também não ia entender. Essa mulher não quer casar comigo, mas você vai ter que casar com ela. Depois ela casa com seu irmão mais novo. Mas primeiro tem que ser com você. Mas ela não gosta de mim, mas vai ter que ir. Vai. Um castigo. Jacó não disfarçava. O gesto de amor dele era para com Raquel. Nós temos lá o caso de Penina lá, mas o marido lá agradava as duas. Aqui não. Leia aqui é jogada fora. Não tinha meio termo. Mas Deus estava com Leia. Leia não usurpa ídolos. Chora as dores da humilhação. Há muita gente famosa com pena de pessoas que estão sendo humilhadas. Só que nunca se deu conta de que Deus está com os humilhados. Há muito patrão com pena do empregado. E nunca se deu conta que Deus está com o empregado. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Meu irmão, essa disposição para viver o que Léa viveu, Deus coloca lupa todo dia para ver se acha um. Tem que haver uma renúncia muito grande para dizer, sim, Senhor, se é o Senhor que quer, está eu aqui para ser humilhado. Enquanto a outra está estéril, e aí vai vendo o entendimento de Léa se desenvolvendo. O Senhor abre a madre dela, e ela gera um filho, e ela chama esse menino de Rúben, e ela justifica por que Rúben. Aí ela vai dizer, porque Deus atendeu a minha aflição, já que eu não sou amada, já que eu não sou nada, pelo menos gera filho. E havia uma expectativa de que se gerasse filho, ela conquistaria o amor de Jacó. Quando nasce o primeiro, ela diz, como o Senhor viu, deu atenção para a minha aflição, eu vou chamar ele de Rúben. O texto vai dizer, onde nós lemos, que ela gera outro filho. Dentro desse contexto aí, de humilhação, e ela vai dizer, porque o Senhor ouviu que eu estava sendo aborrecida, humilhada, e me honrou com esse menino, eu vou chamar ele de Simeão. Até aí, ela justifica a sua dor, aflição, aborrecimento. Gera o terceiro filho. Agora, esta vez, se ajuntará comigo meu marido. Da agora para frente, eu não tenho dúvida, gerei o terceiro varão. Vou chamar de Levi. Mas não mudou nada no contexto. Passam os dias, Levi, terceiro filho, passam os dias, ela concebe novamente, e ela diz assim, olha bem esse aqui, agora eu louvarei ao Senhor, não é mais meu negócio, 2 filhos é por mim, terceiro filho é por ele, por nosso amor, não nasce. Aí ela começa a entender o negócio. Nasce o quarto, ela diz, louvarei ao meu Senhor. Aí ela chama ele de? Alguns já foram lá para o fim da mensagem. Essa aqui está assim, ó.
Do outro lado nasceu José, um trabalho fantástico, que encerra ali. Benjamim, maravilha. Mas do ventre da humilhada, sai Levi. E de Levi vai sendo gerado filhos, do filho de Levi, que vai. E lá, né, chega ali de Moisés, chega em Moisés, chega em Arão, chega em Miriam. Daí caminha, chega em Isabel, mãe de João Batista, que nasce de Isabel, o maior homem entre os homens. Quem disse foi Jesus Cristo. É lá de Leia que está João Batista. Mas Isabel tinha uma prima. E a prima de Isabel era Maria. E é do ventre de Leia, ou seja, do ventre de Maria, é que sai Jesus Cristo. Só que como é patriarcal, o cristianismo ele é patriarcal. Por isso, irmão, aqui há movimentos aí comunistas, movimentos aí embaraçosos de trevas, que tem, né, já tem muitas coisas impostas aí para tirar essa questão patriarcal das famílias. Porque tirando o contexto patriarcal da família, você tira a base do cristianismo. Mas como o cristianismo ele é patriarcal, da família, do ventre de Leia sai Judá. De Judá vem uma fila aí, passa por uma série de pessoas muito conhecidas, entre elas Davi. Quando chega em Davi, Deus fala: Davi, é por minha conta, Davi, filho de Leia, só reinará sobre o meu povo descendente seu. Vou traduzir: Leia, o rei dos reis, e que reinará para sempre sobre o meu povo, é do seu ventre. Quando nasce esse menino que você me louva, que você entende que você não está aqui para ter o seu amor correspondido. Ei, irmão, isso é duro. Quando você compreendeu que você não está servindo para ter uma recompensa segundo o seu desejo, o seu coração. No momento em que você percebe que você é um vaso nas minhas mãos, que eu sou com os humilhados, no momento em que eu sou com os menores, e você compreende isso, eu sentencio que sobre você, é só de você, é só do seu ventre, que haverá rei de reis. E na sequência de Leia e Judá, vai parar lá em José, que é o pai de Jesus. Toda essa história linda, maravilhosa, de regeneração, de redenção que me envolve, te alcança, é do ventre de Leia. Como eu costumo falar aqui, se fizer o exame agora, da estrutura de algum resíduo, né, ósseo, alguma coisa de Leia, vai estar aqui no meu e no seu sangue. Alguma coisa lá, um exame bem profundo, vai encontrar aqui DNA de Leia, em mim e em você. Deus olha diferente. Deus faz diferente. Hoje associa o quê? Está ganhando dinheiro, está não sei o quê, está a família sem doença e tal. Então esse aí está na vontade de Deus. Não, está sendo humilhado, provação, está dando errado, está dando diferente. Não, esse aí Deus não está com... Ei, irmão, cuidado. Procurei na minha Bíblia o destaque para Leia. Tem de Labão, tem de Jacó, tem de Raquel. Mas Leia, os autores entenderam que é dispensável
fazer um registro acerca dela. Mas o Senhor falou comigo. Gisele, só observa esses detalhes. Eu não vejo como os homens veem. Pegaram, já volto aqui para nós orarmos. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Do terceiro vem Maria, que é Levi. Do quarto vem José. Para lá na ponta fechar. E aí nascer Jesus. Do terceiro e do quarto. Não é de outra mãe. Não pôde ficar para Raquel. O Senhor não deixou. Porque senão seria a vontade de Jacó. Ei, irmão, valoriza a Deus mesmo chorando. Mesmo passando por luta, mesmo vendo outros navegando, como diz, né, voando aí do seu lado, e as asas aí estão curtinhas, aí, como diz lá no Brejinho, ainda está no toco, ainda não dá para voar. Vai caminhando, deixa os que podem voar, voar, mas vai caminhando. É muito comum o Senhor estar com os que caminham. Um dia, Simeão sai para a rua, para o mato, acha umas frutas, umas sementes. Quando ele chega, mandágoras, né? Quando ele chega, a Bíblia diz que Simeão, filho de Léia. Quando ele chega com as mandágoras, Raquel vê. Sabe o que Raquel faz? Me passa as mandágoras, porque eu sou a amada de Jacó, de seu pai. Léia diz, além de roubar meu marido, quer roubar também as mandágoras do meu filho. Aí Raquel diz para ela assim, porque a Bíblia diz assim, ó, cessou Léia de gerar filhos. Em Judá, quarto filho. Tem que ler, tem que meditar, né? Na verdade, o que a Bíblia está dizendo ali é o seguinte, daquele dia em diante, Jacó tomou nojo pleno de Léia. Não é que ela tinha chegado na idade de cessar de gerar. Eu li que terminou dizendo assim, e com Judá cessou-se Léia de gerar filhos. Leia-se. Dali para frente, Jacó tomou nojo, aversão a Léia. Mas ela insistiu naquilo que ela foi colocada, que ela não tinha nada a ver. Mas já que estava, ela foi até o fim. Quando há essa discussão da prepotência de Raquel sobre as mandágoras, ela diz, não é bem assim, ele é meu filho, as mandágoras são para mim. E ela tinha lá uma questão medicinal, não vou entrar na semente aqui sobre esse fruto. Se você me der as mandágoras, eu deixo meu marido dormir com você de novo. Ela aceita. Ela aceita. Ela diz, ei Raquel, eu estou alugando o meu próprio marido. Estou comprando o meu próprio marido. Não bastasse a humilhação até aqui. E aí ele retorna. Ele chega do trabalho e ela diz, eu te aluguei meu marido. Te comprei. Irmão, é texto de lei, se acabar de chorar. Aí nascem mais 2 filhos, e a única filha, mulher de Jacó, né? Depois desse retorno, ainda nascem 2 filhos e uma filha, que é a menina Diná. Mas a história de Léia é essa. E Deus era com Léia. Ela abriu mão de toda a sua dignidade para cumprir um protocolo que ela não quis, que ela não preparou, que não tinha vontade dela.
Mas tudo que foi feito de mal, tudo que foi feito de atrocidade, virou em Levi e Judá. Que quem sabe de Bíblia sabe o que quer dizer Levi. Aí, ó, os servidores da casa do Senhor, descendentes de Levi. Os que adornam, os que cuidam, os que descendentes de Levi, os que pregam, os que anunciam, os que falam, os que cuidam da obra, os sacerdotes, descendentes de Levi. Zacarias, pai de João, sacerdote, descendente de Levi. Toda a história de resgate e de restauração é do ventre de Léia. O texto fala Deus de Abraão, de Isaac. Mas quando fala Jacó é só o respeito ao patriarcal. Mas se fosse, é Deus de Abraão, Isaac e de Léia. O crente que deixa a vontade dele de lado e se submete às imposições, na certeza de que há um Deus sobre ele, Deus faz coisas diferentes. A Bíblia fala de um homem chamado João discípulo, aquele que reclinava ao peito de Jesus. Eu só quero mostrar aqui ainda com outra personagem o que é que Deus faz com aqueles que se submetem à vontade de Deus, por mais cruel que seja a situação. Mataram, naquela perseguição da igreja, mataram os discípulos, os apóstolos. Mas João, apóstolo de Jesus, eles não mataram, porque João não morreu. A pena de morte que foi imposta a João não teve o resultado morte. O que foi? Pegaram um tacho, um panelão, irmão Tiago, panelão, que cabe homem dentro, homem. Colocou azeite e ferveu bastante. Quando estava ali em estado de ebulição, quente, pegaram o João e jogaram dentro. Ele não morreu. Como é uma pena de morte, aquele que pudesse descer da cruz não seria sentenciado novamente. Aqueles que escapavam aos açoites não podiam ser açoitados novamente. Raras vezes acontecia de alguém escapar a uma pena de morte. Aquele que a guilhotina falhar, ele não é mais levado para a guilhotina. Então João agora não pode ser sentenciado à morte, porque ele escapou a um banho num tacho de azeite fervente. Mas você acha que os algozes ficaram convencidos com isso? Não. Quando ele recuperou das queimaduras, pegaram ele e colocaram num lugar afastado, no exílio, ilha de Patmos, um lugar de difícil acesso, navegação terrível, tenebrosa, um lugar que não vivia seres humanos, era um lugar que só se colocava pessoas muito maldosas, para morrer de solidão, porque alguém que escapa do azeite da cruz, só pode agora, a pena mais cruel é matar de solidão. Pegaram João e levaram para a ilha de Patmos, para morrer de solidão, sem uma visita, um lugar ermo, de difícil acesso, e com proibição de alguém navegar naquela direção. Ele se submete para morrer de solidão. Só que a Bíblia diz que lá ele recebe uma visita. Quem está na vontade de Deus pode pisar, pode moer, pode quebrar. No final, irmão, Deus chega no negócio. Quando ninguém poderia ir lá. Ele disse que estava lá um dia, é por minha conta, o jeitão de contar. Estava lá um dia, aí comparece uma voz atrás dele, visita de surpresa.
Pega um papel, pega uma caneta e começa a escrever tudo que eu hei de te mostrar. Aqui não pode vir ninguém. Aí ele vira. Quando eu vi, era castiçais, 7 castiçais. Lá no meio, um como filho do homem. Ele conhecia bem porque ele reclinava ao peito. Ele tinha uma história de reclinar ao peito. Os cabelos eram brancos, mas os traços não mudam, né? Quem vê uma pessoa jovem, vê ele agora envelhecido, aí, os traços estão ali. Aí, ele descreve a personagem, e eu vou aqui de forma muito direta. Aí a personagem diz: eu sou Deus. Eu estava lá no azeite quente. Porque como você renunciou tudo por mim, como você gostava de mim de verdade, os seus interesses era fazer a minha vontade, o seu sonho era viver o meu sonho. Eu te visito nesse isolamento. De solidão você não morre. E com vida eu vou te levar para conhecer o céu, anotar tudo que tem no céu, deixar tudo registrado, e ainda vou te contar como é o fim das coisas. Esse Deus de Léia, esse Deus de João, o apóstolo, é o seu Deus. É o meu Deus. Silas, meu filho, quando ele ouviu o timbre de voz da visita, ele disse: e eu caí como morto. Aí ele disse assim, aí ele tocou nas minhas costas. Ele disse: sou eu. Sou eu, João, meu filho. A sentença era a solidão. Você recebe a visita mais ilustre. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente querendo viver como Raquel viveu. Sendo a atração à primeira vista. Sendo o destaque. E tem muita gente criticando Léia. Mas eu termino dizendo: Deus estava com Léia. Vamos orar. Aleluia. Tem algum hino que me ajuda? Porque eu quero orar com pessoas aqui hoje que nunca entendeu por que não dá certo, por que não flui, por que não... Ei, não está dando certo para o seu sonho. Mas se você começar a perceber que está dando certo segundo o sonho de Deus, não está acontecendo do seu jeito. Mas e se você se der conta hoje que está do jeitinho de Deus? Um dia eu recebi um elogio. Você é uma árvore sem sombra. Aí eu lembrei do cerrado. Tem uma época do ano que é padrão no cerrado, cai todas as folhas. Você passa, tem certeza que aquela árvore está morta. Agora lá no cerrado tem um detalhe: o cerrado não espera chuva, é antes da chuva. Pelo contrário, o que chegou aqui agora? Pode ir cantando aí, já vocês aceleram aí. Mas desse jeito tá bom. Aí, Silas, meu filho, criado no cerrado como eu fui, eu lembrei de uma coisa: o cerrado não espera a chuva para voltar a ter folha. Pelo contrário, ele dá notícia de que a chuva está vindo, tendo folha. É diferente. O povo da roça diz: vai chover, o cerrado está... Irmão, o senhor conhece, né? O negócio, faça um fogo, acabou tudo.
Daqui a pouco, irmão, antes da chuva. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está. Eu quero falar com gente pequena aqui. Eu não quero falar com Raquel hoje. Se tem alguém na condição de Léia, pequena, eu quero orar com você aqui. Hoje não é com Raquel, hoje é com Léia. Solta, pode soltar o hino, pode soltar. Pode soltar o hino, pode soltar o hino. O grandão tá aqui! Aleluia! Eu creio. Ainda que a figueira não floresça. Ei, Léia! Deus é contigo, Léia! Deus é contigo, Léia! Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Impõe as mãos, impõe as mãos. Ei, ei, Deus, ei, Deus. Todavia me alegrarei. Impõe as mãos, por favor. Impõe as mãos, irmã Érica. A senhora, impõe as mãos. Ei, Léia, impõe as mãos. O Senhor é contigo, pequena. O Senhor é contigo, excluída. O Senhor é contigo, rejeitado. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você é excluído, mas é a partir de você que nasce Levi. É a partir de você que nasce Judá. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha. Todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, Senhor, em ti. Todavia me alegrarei em ti, Jesus. Todavia me alegrarei na tua presença. Me alegrarei em ti, Jesus. Me alegrarei. Rebalabachere canta la manai. Todavia me alegrarei. Ainda que eu perca, me alegrarei. Orebalabachere canta la manai. Todavia a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei em ti, Jesus. Me alegrarei. Tá difícil, mas é você que vai gerar Levi. É você que vai gerar Judá. Eu me alegrarei quando me faltar tudo. Quando achar que não há saída, eu me alegrarei. Eu me encherei da tua presença. Eu me alegrarei em ti, Jesus. Deus, sara Léia nesta noite. Revela, meu Deus, os teus planos. Cessa, Deus,
as lágrimas de Leia hoje. Cessa as lágrimas de Leia hoje. Todavia me alegrarei. Cessa hoje. Me alegrarei. Aleluia. Essa humilhação gerou Judá. Todavia me alegrarei. Chamandara, cara, maçara, baço de fly. Eu me Vai, alegrarei. Eu me encherei da tua presença. Aleluia. O Senhor estás aqui. Aleluia. Nós vamos cantar dos seus planos também, por favor. Ainda temos 3 minutinhos ali, aleluia. Esse que vocês têm cantado muito, porque Deus está trabalhando na vida dele. Deus está dizendo: ei, a humilhação gerou Levi. Ei, a humilhação gerou Judá. Aleluia. Isso aí são os propósitos de Deus, né? Que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre
sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, que o sonho do Senhor possa se materializar nas nossas vidas. Se precisar chorar de dia e de noite, se precisar, ó Deus, lá na solidão de uma visita, por favor, nos visite, Deus. Mas a partir de agora eu entendo que é a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é que prevalecerá. Só não me deixe roubar ídolos, só não me deixe usurpar até mesmo na mandágora do outro. Ai, Deus, me ajuda. Reforça a nossa estrutura hoje, não para viver os nossos sonhos e nossos projetos, mas para o propósito do Senhor. Nós entregamos o nosso ventre ao Senhor hoje, ainda que seja por humilhação e com muito pisotear, mas se for para gerar levir e levar e gerar Judá, eis aqui o nosso ventre. Aleluias, aleluias. Eu quero, para encerrar essa fase do culto, eu quero saber se tem alguma pessoa que deixou os caminhos do Senhor, ou que ainda não fez uma aliança e queira aceitar nesta noite. Fique aqui na frente, meus irmãos. Nós vamos terminar com vocês aqui. Eu quero saber se há alguma pessoa que não é evangélica e que está em nosso meio, ou que já foi e se perdeu na caminhada, não aguentou as humilhações de Jacó e de Raquel, e não entendeu os propósitos de Deus. Muitas das vezes falou: por que o ímpio prospera e eu não prospero? Por que na vida do homem mau as coisas dão certo e na minha está tudo com luta? Talvez você um dia desanimou e desistiu da jornada. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para continuar uma jornada contigo. Eu quero saber se tem alguém que estava talvez decidido a parar. Nós queremos ainda orar por você nesta noite. Se tem alguém, dê um sinal. É noite de salvação, é noite de reconciliação. Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Não havendo, nós vamos aqui fazer a oração de término desse culto. Mas Deus sabe o quanto eu estou com vontade de passar a noite aqui nesse culto. Aleluias, aleluias. Querido Deus e soberano Pai, Deus de Leia, nós oramos ao Senhor até aqui, Pai, por tudo que o Senhor fez. As dores de partos iniciais, nós tínhamos entendido que era apenas o Senhor tentando, ó Deus, trazer um consolo e uma esperança de que o nosso desejo seria realizado. Na sequência, mais uma dor de parto, Deus, e nós achávamos que aquilo ali era o Senhor, meu Deus, trazer tudo aquilo que nós sonhamos e que distanciou de nós, para que, meu Deus, pudesse chegar até nós. Mas agora, papai, na quarta gestação, nós conseguimos entender, ó Deus, aleluias, que o Senhor é sim louvado em todas as circunstâncias, e que o Senhor não perde o controle de nada, e que o Senhor é sim o Deus dos pobres, o Deus dos humildes, o Deus dos pequenos, o Deus dos rejeitados. E nesta noite, ó Deus, nós abrimos mão, renunciamos o nosso querer, o nosso sonho, a nossa vontade, e nos posicionamos diante de Ti, para que o propósito do Senhor, que vai muito além da minha existência, que vai muito além da minha existência, que possa se cumprir para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus, ainda que os livros dos heróis, os livros das personagens importantes não tenham espaço para a minha vida, para a vida do meu irmão, não interessa, ó Pai. O que interessa é o Senhor. É o Senhor. Vê em nós, ó Pai, a gente que o Senhor pode confiar nas Tuas mãos para o Senhor fazer a Sua vontade. Amém. Pai, que esta palavra fique
para sempre em nossos corações. É o que eu te peço, papai, no nome de Jesus. E te agradeço pela coragem e pelo atrevimento, a Deus. Aleluias, aleluias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus,